Boa noite, tudo bom? Hoje sou eu a host, vou aguardar a Ali. A Ali deve estar entrando. E hoje a gente vai falar do desenho, mais novo desenho da Disney, o Soul. Oi, Fê, a Fê chegou. Hoje a gente vai falar do desenho. Tem alguns temas e alguns ganchos bem importantes que a gente consegue linkar com mentoria, com propósito, com o meu sentido no mundo. E a ideia é vocês também poderem trazer perguntas, trazer questionamentos. Estamos começando o ano, né, 2021. A Ali entrou agora. E nesse ano a gente já está, inclusive, com a nossa formação começando. Ó, a Ali entrando. Vamos aguardar uns minutinhos. Oi! Olá, Bibi! Estamos com a nossa formação começando, firmes e fortes. Eu tô adorando o que tu tava começando a dizer aí, ó. Vou só ajeitar aqui pra nós não ficar tudo. Eu ajeitando aqui, eu tô direto da praia e sem todos os apetrechos Tá maravilhosa. que Cara tem de em Porto praia, Alegre. É. Então, dando um ajeitômetro. Tá Então, ótimo. Ali, assim, qual é a ideia, né? Eu tava falando para as pessoas que hoje a gente vai falar do mais novo desenho da Disney, que é o do Soul. Isso, que Né? delícia. Programa de férias. Isso. Ai, a ideia é a gente puxar alguns ganchos sobre mentoria, sobre o propósito, se é que existe um foco em propósito, né? Exatamente. Ó, então aqui a gente já faz um super alerta e spoiler, né, Bibi? Se você caiu nessa live e não viu o programa Soul, você pode, depois vai ficar no IGTV e tudo mais, porque a gente vai dar spoiler aqui no meio, né, Bibi? Vamos. Então, antes de mais nada, o Soul está no canal da Disney. Eu acho que exclusivamente no canal da Disney, né? Acho que por enquanto sim, acho que depois eles multiplicam, né? Mas por enquanto é lançamento. Por enquanto é no streaming da Disney, Eu adorei, eu assisti semana retrasada, ainda quando foi a primeira semana de lançamento. E vamos lá, o que eu acho que a gente já pode começar a puxar? Sabe que o meu segundo livro, Bibi, foi sobre espiritualidade, a voz do self. Tá. E ali, o que nesse livro eu trago? Que espiritualidade não é necessariamente, não tem a ver com religião, né? Tem a ver com como é a tua relação com Deus, com a espiritualidade. Isso, com a vida, né? Com a tua existência, com o significado que você dá para viver. E o que eu achei interessante no Soul é que tem várias coisas ali que, do ponto de vista de crença ou do que possa acontecer, eu enxerguei até. Teve uma misturança ali, né? Teve um pouquinho de panteísmo, por exemplo. Por exemplo, quando eles vão. Porque eles vão para uma grande luz, assim, né? Tipo, vá para a luz. Ó, já começou o primeiro spoiler. E esse juntar-se a um grande todo. É uma visão hinduísta também, talvez, panteísta, mas não tem essa história de reencarnação, não tem nada disso, né? Terminou. Não tem papai e mamãe depois, não tem... Então, interessante que, de um certo ponto de vista, se elimina a questão da família, né? Tu meio que cai numa família. Tu cai lá. Mas, por outro lado, valoriza muito a questão de você nascer já com algo. Isso que eu achei bem interessante. Porque para mim, como eu gosto muito da psicoevolutiva, eu sempre enxerguei na biologia a ancestralidade. Então, eu sempre enxerguei que se tu tem algo que veio contigo, tá no teu DNA, tá na tua genética, né? Isso é bio, né? Isso é bio, exatamente. Só que ali o bio não se torna ancestral, porque não existe essa noção de ancestral, né? Então, esse é um ponto de vista, digamos assim, não é negativo, mas que eu achei interessante, peculiar do filme, porque ele tira por completo a questão da ancestralidade. Agora, vamos lá, o que tu acha disso? Não, eu ia falar que aparece desde o início a questão da mentoria. Eles designam um mentor para a criatura. Isso. Né? E esse mentor tem a função de ajudar o outro a achar o seu propósito. Isso. A achar o seu porquê.
né? Isso. E aí eles falam em mentores com títulos, nomes importantes. Os medalhões, os caras. Medalhões, e esses medalhões não estavam dando conta. Isso. De uma coisa mais simples. E aí... E olha que legal, segura aí nessa. Mais um spoiler. Eita, que vai ser a live dos spoilers. Uma das coisas que eu achei muito bacana no Soul, tá, gente? Quem chegou agora, o filme que a gente que trouxe aqui pra gente comentar, com cara de férias, né, Bibi? Tem que trazer uma coisa leve pra gente poder conversar. Sem peso. Sem peso. E foi justamente quando o mentor ele tá tentando orientar a alma que vai nascer, né? Uma alma vai nascer. E aí essa alma vai ser orientada para encontrar o seu propósito para nascer. A sua missão na Terra, que aliás é um selinho que ela ganha. Quando ela ganha isso, ela tá pronta para nascer. Ela né? tá pronta para nascer. Quando ela encontra o seu propósito. Isso, o seu propósito de vida. E daí o que eu achei muito peculiar é que a primeira aula do mentor é passando por uma galeria que é a sua própria vida. Uhum. E a ideia é que esse mentor inspire neste pupilo, nesta alma ainda que não nasceu, um propósito. E eu achei isso muito legal, porque na nossa abordagem do programa UMA, a gente é totalmente ligado. É o que a gente faz. É o que a gente faz. A gente acredita nisso. A gente acredita no poder da biografia para inspirar, para projetar na pessoa, né? Então eu achei aquilo ali, eu achei, nossa, esse é o programa UMA. Esse é o programa UMA, porque é o que a gente fala, né, Ali? Que tu não precisa ser um medalhão. Tu tem que te apropriar da tua história e dos teus aprendizados. E a partir daí tu tem o que ensinar. Não interessa se tu foi CEO de uma empresa, né? Ou se tu foi a tia merendeira. Isso. Alguma coisa tu tem para ensinar porque tu aprendeu, tu chegou até aqui. Bart, me fez lembrar de algumas merendeiras da minha infância agora, imediatamente. Mas pessoas não que são referência de vida para mim. Sim, aquilo que quando a gente fala... eu tinha um médico que eu consultava em São Paulo, que era um médico oriental. Acho que eu até já contei isso aqui no UMA. E ele falava para a gente sempre agradecer para os nossos mentores e mestres de vida. E é impressionante que quando a gente pensa em um mentor e mestre de vida, tu não vai pensar nos medalhões, né? Tu vai pensar na tia da merenda. Tu vai pensar na pessoa que pela sua conduta, que pela sua ética, que pela sua forma de viver, de conviver, que ela é um exemplo, né? Então, é essa pessoa que vai vir à tua mente quando tu falar em um mentor de vida, né? Eu achei muito bonito. Muito bonito aquilo que o filme toca traz no coração, né? E aí, sempre dando spoiler, né? Mas assim, o cara que estava neste lugar de mentor, ele só conseguiu transmitir quando ele se apropriou do que era dele. Isso. Senão, não. Segura, porque aqui tem umas coisas, uns nuances que eu achei muito interessante, né? Vamos lá. O personagem principal da história é um músico de jazz que tinha um grande sonho, que era de poder tocar numa banda, né? Num bar de jazz. E que ele, quando pequeno, teve esse sonho acalentou a carreira dele. E ele era um professor de música, né? Como a gente diz, ordinário, no sentido da ordem, do dia a dia. E não extraordinário, né? Como seria na cabeça dele um músico de jazz de banda. Então ele sempre acalentou esse sonho. E o que não foi possível realizar, porque ele ficou tão eufórico quando ele recebeu um convite para ser um cantor, um músico de jazz, né? Ele é um pianista, na verdade, né? De uma banda de jazz, que ele passou dessa para melhor. Por um acidente, né? E ele acaba se fazendo passar por um mentor, porque ele ainda por cima pegou um crachá de um coitado de um infeliz. Tu viu que era psicólogo o cara que ele pegou o crachá? Não vi! Era um renomado psicólogo. Era isso. Então, porque para mentoria, né, ajudava a pegar um crachá de um psicólogo. Então, o que a história conta é essa tentativa dele de voltar ao corpo, porque ele, com toda essa função ele conseguiu se escapar do que seria o destino dele. E o corpo dele estava sem alma já, né? Mas ele estava tentando voltar para o corpo.
O filme trata desses assuntos transcendentais, espirituais, religiosos, de uma maneira muito leve, né? Sim. Então isso é um mérito do filme, ele não, de forma alguma, toca essa ou aquela religião. Nesse sentido, a Pixar, eles são muito bons, né? Ele coloca o significado por trás da história, assim, para te poder. E traz a leveza que tem que ter, né, Ali? É claro, imagina um assunto desse. Né? E quando a gente fala em a questão de espiritualidade, de religiosidade, ela precisa ser leve. Ela não é um dogma desses que tu precisa seguir, que tu tem que seguir. E eles conseguiram trazer essa leveza para que isso pudesse acontecer, que é o que a gente tem que ter no dia a dia, né? Isso. Inclusive, adorei que tem uma dessas almas superiores lá, que eles chamavam de guardiões, não lembro agora como é que eram os nomes, que não eram anjos, né? Inclusive, nem tinham forma humana. Eram só espectros, assim. Uhum. E aí, um desses caras era um contador das almas lá, né? E Sim. o cara contador ali com aquele perfil meticuloso, né? E os outros acabaram meio que comprando a causa do músico. Agora, vamos lá. O que foi um momento, não sei se foi para ti, Bibi, tem vários momentos assim importantes do filme para o significado que a gente quer trazer para o nosso programa aqui. Mas um deles é quando ele finalmente consegue tocar, né? Toca com a banda, tem a melhor noite da vida dele, conseguiu se apresentar. Ele entra na flow. Ele entra em flow do Csikszentmihalyi, né? Da psicologia da felicidade. Ele se posta em flow ali, aquele tempo voa, ele não percebe. Para quem está nos ouvindo, flow é aquele estado de consciência em que você não vê o tempo passar, que você é tão absorvido pela tarefa que tu faz, que o teu tempo voa, né? Então ele entra em flow e ele sai. E aí tu te lembra do que acontece, Bibi, quando ele sai na porta do bar? E que ele conversa com a mulher. Essa cena me lembrou de uma parábola, de uma... Não é bem o mito da caverna. Do peixe? Mas... Isso. Te lembra disso? Sim. Hoje eu escutei a história inteira. Nós escutamos, né? A história inteira do peixe. Que isso vem do sofismo. Isso mesmo. Então, o que vou contar pro pessoal de novo, azar, quem tá vendo, a gente já disse que ia dar spoiler. Aliás, isso é uma das coisas que eu sinto falta antes de eu contar isso. Não era legal quando a gente podia sair do cinema, ia para um bar, para um restaurante, conversar, falar sobre o filme, né? A gente tá numa época de maratonar e as pessoas não conversam mais sobre o significado das histórias, né? Porque é tão legal, às vezes as pessoas perguntam, que livro tu indica, que filme tu indica? E fica aquela indicação, mas não fica uma troca. E não se tem insight em cima, né? Porque isso tudo é para gerar... A conversa gera insight. Exatamente, exatamente. Muito forte. Então, nesse momento, quando ele sai e a música da banda diz para ele, nossa, cada 100 shows, um é como esse, né? E aí ele, que maravilha, eles estão inebriados ainda. Aí ele diz assim, E ela diz pra ele, bom, amanhã tem mais. E ele, sim, agora, todos os dias. Agora vamos suar. E aí ela conta essa história, que o cara chega para um peixinho, chega para um mentor, um mestre no mar, e pergunta, você sabe onde é o oceano? Eu queria muito encontrar o oceano. E aí o grande mestre diz pro peixinho, esse aqui é o oceano. Ele disse, não, isso aqui não é oceano, isso aqui é água. Então, acho que isso... Não sei o que te recorre essa história, Bibi. Conta aí. Hoje eu tô mais tagarela. Sabe que, para mim, eu fui atrás da história completa disso, né? E traz que o peixe... Os peixes estavam atrás, né? O que era? Porque disseram que é essa maravilha. O que é essa maravilha que é esse oceano? Não, tu tá no oceano. Não, mas o que é essa maravilha? Tá todo... Não pode ser. E aí diz que esse peixe sábio disse assim, começa a pular. Né? Começa a pular. E aí diz que alguns começam a pular e que quando eles saem da água, eles sentem falta de ar. E aí quando eles voltam, ele disse, nossa, eu sempre estive aqui e não vi.
Ai, que lindo! Ficou mais bonita ainda a história. Né? E para mim isso traz muito essa época de modismo que a gente tá, de Uhum. todo mundo querer ter o seu propósito. E quem Ah, não tem pronto. o seu Chegou no ponto. propósito na mão, parece Uhum. que não sabe o que é da vida, né? Isso. Então fica assim, essa questão comercial, muitas vezes, de ter Uhum. que achar um propósito. E o que o filme traz? O teu propósito é viver. É. Ai, amazing. Vive! E aí a gente já tá Vive! no estoicismo, né? Eu já É, venho com o Sêneca aqui. E é já exatamente isso. A vida é essa que se apresenta. E a apreciação da vida é tão somente vivê-la. É se colocar à frente do que está acontecendo, ok? É se poder sonhar, mas é antes de tudo apreciar a vida. A isso, apreciação, aceitação incondicional, tantas coisas que a gente ensina na psicopositiva, né? E que parece que isso. a gente está num tempo tão glamourizado, exatamente isso. As pessoas querem um oceano muito auê, né? Querem um Alguém. título para Um chamar de título. seu, né? Isso. O meu É. propósito. E às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com isso que elas esquecem da água. Elas É. querem buscar algo e elas já estão. Então, está do lado delas, elas param de enxergar. E essa é uma das questões muito de modismo. E esse filme, ele deixou isso muito claro, Uhum. que não Concordo. existe. Não Não, não. existe isso. É o teu É. dia a dia. Vai viver bem, vai te relacionar com as pessoas. Tu não precisa ter um título também teu. Eu não É. preciso ser o fulano para tocar na banda tal. Eu já Uhum. toco bem. Eu vou fazer isso todos os dias. Seja É. ensinando meus alunos que ele fazia isso, Aham. né? Que isso é o viver, seja tocando na banda. Eu vou fazer bem o que eu sei fazer. Que isso é a vida da gente. A gente vai fazer bem aquilo que a gente sabe fazer. Pronto, isso vem bem a calhar com o dia de hoje, Bibi, 6 de janeiro. Porque agora, sabe que eu acabei de desmontar minha árvore de Natal. E Hum, eu sempre gostei muito mais do Dia de Reis, assim, como significado, do que especificamente do Natal, porque o Natal ficou muito comercial, né? Eu sim. gosto do Natal, de fazer os recessos e tal, mas eu sempre gostei muito do significado do Dia de Reis. E vou linkar com o que a gente está falando aqui. Diz que a história do Dia de Reis é a seguinte, de que teve 12 dias, né, dos Reis Magos, caminhando até o menino que havia nascido. Que na verdade não eram Reis Magos, se diz que eles eram os Wise Men, né? Eles eram sacerdotes, homens conselheiros, por que não dizer mentores? Mentores. Mentores do seu tempo, né? Sacerdotes do seu tempo. E os 3 presentes que eles entregam têm a ver com reconhecer a realeza daquela criança, que é o ouro, né? E as duas principais essências que eram queimadas nos templos, que era um tipo específico de incenso e a mirra. Que os dois eram tirados de uma árvore que tinha na região. Eu estava vendo sobre isso hoje de manhã. Acordei com essa coisa do que era o incenso e a mirra, né? Esqueci o nome específico do incenso, que a gente só traduz como incenso, mas era um tipo específico de incenso. O primeiro incenso, ele era mais usado assim como se fosse para as pessoas se banharem, só que na verdade era muito cheiroso. E o segundo incenso, mais para uma conexão espiritual mesmo. Inclusive, ele era Hum, colocado nos corpos e tal, para não ficar com cheiro também. Mas durante as cerimônias de sacerdotes, aquele incenso subia assim alto, né? A mirra é assim, a mirra sobe alto quando queima. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? Reconhecer as próprios talentos e forças, que seria a realeza, ser uma pessoa agradável em presença, que passa algo de bom aos outros, que é o segundo, é o incenso mesmo, que é o uhum, cheiroso, uhum. e ter uma conexão maior do que se consigo mesmo, que é que é a espiritualidade, a conexão com algo maior do que você. Então, eu fazendo isso hoje, eu me dou conta como a gente está o tempo inteiro preocupado em como a gente aparece e muito pouco preocupado com o que a gente de fato, o que tem de maior do que nós, o que a gente pode entregar de nós.
A questão do serviço que a mentoria traz, né? Pronto, agora já voltei pro filme. Tá. Então, no filme, eu enxerguei muito bonito isso, né? Como não apenas ele estava no oceano e achava que era água, como ele precisou de uma visão de alguém de fora para ver a vida dele, para apreciar a vida dele, para ele poder saber o que ele tinha, né? Ele precisou do olhar do outro. Exato. Maravilhoso, né, Lili? E muitas vezes a gente busca isso, né? O olhar do outro para confirmar coisas que a gente tem. Isso. Voltando ao que tu está falando dos dias de hoje, eu tenho a impressão que muitas pessoas estão querendo entregar, ensinar, mas muito pouco elas estão querendo aprender. E me parece que uma coisa não acontece sem a outra. Não. Uma das coisas assim que a gente incentiva, explora com quem faz mentoria, né, conosco, e se prepara para ser mentor, tu não tá pronto. Tu não tá pronto. Né? A gente é um eterno aprendiz. Eu e tu, Ali, vamos lá, a gente já tem anos de praia. É um pouco mais que tu, né? Bem pouquinho. E assim, eu tô falando de mim e de ti porque a gente se conhece. Mas a gente não parou de estudar. Não, nunca. Não, faz parte. A gente segue estudando. Segue aprendendo, segue ressignificando. Hoje mesmo a Carol Tchau, que estava na nossa turma lá do programa Uma, querida, né? Ela postou um pedaço do livro do Conversas com Minha Gata. Que, aliás, é um livro que combina horrores com o livro Soul. Porque é um livro para apreciar a experiência da vida, né? E aí ela postou essa página e eu tava relendo a página, eu não lembrava que dizia isso. Não lembrava que a gata Sibila, que é a mestra, a mentora do livro, é uma gata no Conversas com a Minha Gata. Conversas com a Minha Gata, maravilhoso. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui pertinho. Ó, ele aqui, ó. Esse autor aqui, se não me engano, ele é um autor espanhol, exatamente. Ó, Conversas com Minha Gata. Delicioso. Aqui a mentora é a gata, que é a Sibila, né? E a Sibila ensina, assim como a Alma 22 do Soul, a apreciar a experiência. Pois bem, a Carol botou essa foto, né? E eu olhei e digo, eu não lembrava disso. Fui ler de novo, tem uns pedacinhos que eu tinha separado dele, né, pra ver. E é impressionante como tu ressignifica. Eu tinha lido o livro no final do ano passado, ali por outubro e tal, para uma aula, tinha pego, eu olhei de novo e não tinha visto isso. E é incrível. Porque nós somos outras. A gente não é a mesma pessoa. Exato. A gente tem outras lentes, a gente tirou lentes. Então, o que a gente for ler, a gente vai ler diferente. Não tem como a gente ler a mesma coisa. Então é muito bacana, né? Muito bom, muito gostoso. Eu adorei o próprio filme Soul. Ele é o tipo do filme que tu termina de ver, e por isso que eu acho que valeu a gente fazer essa primeira live, assim, para que você se sinta vivo. E é isso que eu ia comentar do Dia de Reis, que eu quase esqueço. Que chega em 6 de janeiro, as pessoas já estão frustradas pelas metas de 31 de dezembro, que elas estão vendo que não vão acontecer. E depois do ano de 2020 que a gente teve, acho que isso já nem pode mais fazer parte da vida, né? Exatamente. Então as pessoas colocam metas ainda irrealistas, né? Ou estão frustradas que aquela sensação de renovação que elas esperavam não iria vir. E por isso que eu gosto desse dia, porque ele era agora que se recebiam os presentes de um nascimento que aconteceu lá atrás, né? Mas por quê? Porque já mostra que é um começo de ano em que o teu maior presente é a vida. É a vida. É a vida. Então, no Dia de Reis, o que o filme nos conta e o que o Dia de Reis nos traz é que estar vivo é um presente. É um imenso presente, né? Muito legal. Acho que quem nos escuta depois vai dizer, mas o que essas malucas falam? Tanta coisa junto ao mesmo tempo. Mas acho que vai. Fala, Bibi. Não, a ideia agora, nossas lives,
elas serem mais curtas, Isso, né? Para é as só para pessoas dar um também teaser. depois conseguirem assistir inteiras, né? Porque hoje em Isso. dia nem todo mundo consegue ficar tanto tempo. É, E uma hora de live é muito. é muito. E é realmente a gente passar o recado, né? Levantar questionamentos, fazer com que as pessoas saiam pensando, curiosas. E a nossa live está chegando ao fim, né? Oh, tá vendo que E rápido que foi? passa rápido. E aí vamos falar da nossa formação, que começa agora em janeiro. 18 de janeiro, você que está nos assistindo, já temos uma turma do programa Uma, Mentoria para Mulheres, que é o nosso clássico, né? A turma já está confirmada, a gente está com material assim tinindo. Essa turma vai ter um módulo extra, né, Bibi? Então, diferente da turma que aconteceu ano passado, essa turma já vai ter também um módulo ligado à economia da mentoria, então de como você pode monetizar o processo de mentoria, o que se faz no mercado, como é que isso está sendo absorvido e vendido. Como é que se posiciona, mais assim como quem quer ser mentor, mentora, né? A gente está com foco em mulher, como é que se coloca no mercado e viver disso, eu não sei ainda, mas assim, como é que consegue fazer valer o seu conhecimento, fazer com que as pessoas paguem por isso. Isso. Né? Tem muita gente, já dando um spoiler das próximas lives nossas, tem muita gente que tem um trabalho remunerado, que atua numa empresa, atua como mentor e cobra pelo processo de mentoria. Eu não vejo nada de errado com isso, cada um tem o seu tempo, a sua forma de colocar. E tem pessoas também que algumas fases, algum processo não cobram. Eu sou uma que eu não cobro o processo de mentoria, mas eu tenho pouquíssimas vagas, né? Mas tem pessoas que cobram, né? Alguns processos eu não cobro, digamos assim. Os que são para empresa, sim, né? A gente cobra. Sim. Mas quando a pessoa realmente eu sinto que tem um potencial, eu acabo escolhendo como mentorada ou como mentorado. Então, cada um de nós aqui pode ter uma prática, uma política diferente de como conduzir o processo de mentoria, né? Vai ser legal que tem esse módulo extra. Mas eu tô animada porque, de novo, a gente vai revisitar os materiais, vai encontrar coisas novas, né, Bibi? Isso. Vamos trazer exemplos diferentes, vamos trazer conceitos, poder fortalecer o papel da mentora mesmo como mentora, porque a ideia não é ensinar ferramenta, né? É a gente ajudar aquela profissional a se apropriar do conhecimento que tem para poder oferecer no mercado. Isso. Esse é o papel da mentora. E quanto mais forte ela tiver, quanto melhor ela tiver com ela, fazendo a gestão das suas emoções, se apropriando da sua carreira, entendendo o papel de mentor, melhor mentor vai ser. Lógico. Mais fluida vai ser essa sessão, mais autêntico vai ser esse processo e a troca vai ser muito mais rica, né? Isso. É isso aí. Pronto. Então, ó, meia hora então, já acabou. Já foi um gostinho. Adorei, então, pessoal, Bibi. Bom, né? Bom falar do filme. Então, pessoal, bom demais. Obrigada. Bom início de 2021. Isso aí, gente. Adorei. Beijo, tá a gente se fala quarta que vem, Bibi. Se falamos quarta que vem, né? Nos falamos quarta que vem. Tá bom, beijos. Então. Tchau, tchau. Tchau.